Então, assim, muita gente acho que está nos primeiros semestres e quer aprender a usar os softwares, não só, tipo, por causa dessas aulas online, mas também porque é sempre bom aprender os softwares que a gente usa na vida profissional. Então, o SketchUp, ele é um programa de modelagem 3D e ele é muito usado, tipo, em escritórios e por estudantes, porque ele te dá uma liberdade bastante grande em fazer os seus desenhos, de fazer as suas. Como é que fala? Tipo, as formas que você quer fazer. Eu vou compartilhar minha tela aqui, que eu vou falar um pouco mais e mostrar para vocês. Os layers, que são as camadas. Aí aparece aqui, porque fica mais fácil de trocar. E as medidas. Aqui é a barra de corte, que é essa aqui, que é aqui você cria, onde você seleciona. E aqui as visualizações, que é para você ajeitar. Por exemplo, eu quero ver meu projeto de frente, eu quero ver ele com perspectiva. Então, com o tempo, você vai se adaptando e você vai decidindo o que é que você quer deixar ligado. Aqui é como eu gosto de trabalhar. Aqui tem a planta do quarto, que está no Drive. Então, ele está salvo como arquivo DWG, que eu só estou mostrando ele no AutoCAD para vocês. Mas, você começa importando, geralmente você faz isso, tipo, para acelerar o processo, você começa de um desenho técnico. Você pode começar pelo sketch também. Então, antes da gente importar, eu vou explicar um pouquinho sobre esses comandos aqui. Esse primeiro aqui é a barrinha de seleção. Você pode tanto clicar com o mouse nela, quanto apertar a barra de espaço. Aqui você pinta, então tipo, você pode dar um aspecto de material para o seu projeto. Aí o atalho dele é B. Aqui é a borrachinha, para você apagar alguma linha do seu projeto, o atalho é E. As coisas que você mais vai usar é a barra de espaço para selecionar, L, que é a ferramenta de lápis, E de borracha, M, que é a ferramenta de mover, e P, que é esse push-pull, que eu vou explicar o que ele é. O Sketch, ele trabalha baseado num sistema de eixos. Então, ele te dá essa guia de em qual plano você está desenhando. Então, por exemplo, se você estiver desenhando alguma coisa no eixo Y, por exemplo, ele vai te mostrar uma barrinha azul, aqui uma barrinha vermelha, quando você estiver paralelo ao eixo vermelho, e uma barrinha verde, quando estiver paralelo ao eixo verde. Aqui eu não costumo chamar de comprimento e largura, porque depende muito de onde você está olhando. Mas, por exemplo, eu quero desenhar alguma coisa, eu quero ter certeza que ele está indo nos eixos certos. As setas do teclado servem para você fazer esse travamento. Alguém falou alguma coisa? Então, se eu quero, sei lá, tipo, desenhar um quadrado, eu travo ele na seta para a esquerda, eu travo ele no eixo verde. Aí, sei lá, eu coloco tipo, 5 metros. Aí eu quero fazer uma linha no eixo vermelho, perpendicular, para formar um ângulo de 90 graus. Eu travo com a setinha para a direita no eixo vermelho. Se eu quero subir, eu aperto a setinha para cima, que ele trava no eixo azul. O Sketch, ele também tem uma opção de você desenhar uma linha paralela à outra. Então, sei lá, eu aperto a setinha para baixo e essa seta fica rosa. Ele sempre vai pegar alguma linha de referência. Então, às vezes, sei lá, tipo, se você apertar mais vezes, ele troca de linha, mas aqui ele tá pegando essa linha na vertical. Aqui ele tá fazendo uma linha perpendicular a ela. Aí, quando você tá travada no eixo, você quer, tipo, levar essa linha sei lá, tipo, até o final de uma outra linha. Ele vai te dar essa linhazinha de projeção e vai mostrar essa bolinha verde. E quando você fecha uma superfície, ele faz
Tipo, ele desenha essa superfície para você. Aí, vai ter as cores branco e cinza. Quando ele estiver branco, é porque a face está para fora. E quando ele estiver cinza, é que a face está para dentro. Ok? Agora, eu vou vir aqui em File. E aqui é onde você seleciona, se muda de template, onde você salva seu arquivo, ou quando você importa ou exporta alguma coisa. Nesse caso, eu vou importar, eu vou pegar um arquivo de outro lugar. Então, eu venho em Import, e aí eu vou buscar o meu arquivo DWG. Vou pegar esse quarto e vou vir em Opções. Por quê? Porque dependendo do que tiver selecionado nesse desenho, se o seu modelo perde a escala ou tipo, ele não aparece na tela. Então, isso aqui por enquanto não importa para mim, eu só vou manter as unidades de medida em metros, ok? Aí ele mostra quantos layers ele importou, quantos blocos, quantas linhas. Aí esse aqui é o meu desenho. Eu vou salvar isso aqui, se alguém não tiver. Aqui. Vou subir ele para o Drive se alguém tiver com problema com ele. Então, voltando para cá, ele importou meu desenho como um bloco. Então, o que é isso? Ele tipo, manteve todas as linhas, todos os desenhos dentro de um objeto. Aí aqui, se eu quero ver se ele está com as medidas certas, é só veja aqui. Sempre vai aparecer nesse canto inferior, que é onde aparecem as medidas, que foi a que eu habilitei nas barras de ferramentas. Ok? Agora, eu vou começar a desenhar por cima disso. Eu vou transformar esse desenho em 2D num objeto em 3D. Então, eu vou desenhar isso fora desse bloco. Por quê? Porque quando eu desenho dentro, dando 3 cliques, vai ser como se eu estivesse misturando as duas coisas. Então, até para tipo, ficar melhor, eu conseguir apagar isso direitinho, sem prejudicar tanto o meu desenho em 3D quanto o meu desenho em 2D, eu faço separado, ok? Então, eu vou vir com o comando L, de linha, e vou começar desenhando as minhas paredes. Eu vou desenhar aqui por cima, vou travar no eixo vermelho e trazer até aqui. Aqui, ó, fechei, vocês viram? Ele fez uma superfície. Aí eu vou apertar o P. O que é esse comando push-pull? Ele aumenta a espessura da superfície que você está trabalhando. Então, no caso, eu clico nela, tá vendo que ela vai ficar pontilhadinha? E eu posso arrastar tanto para cima ou para baixo. No caso, eu vou arrastar para cima e dar uma altura de 2,5. Uma coisa que o Sketch é diferente do AutoCAD é que ele trabalha o decimal com vírgula e não com ponto, ok? Subi a minha parede. Aí agora, bate espaço para selecionar. Vocês estão vendo que ele está trabalhando com várias linhas e várias superfícies diferentes? Para transformar isso numa coisa só, eu vou dar 3 cliques, que ele vai pegar todas as superfícies e todas as linhas. Vou vir com o botão direito do meu mouse e vou criar um componente. Eu vou chamar de parede. Sempre crie um hábito de trabalhar com componentes no SketchUp. Por quê? Porque quando você junta, só vou dar um exemplo, ferramenta R de retângulo, fazer, sei lá, tipo, 3 por 5. 4 metros. Quando você tem um objeto no SketchUp e vamos supor, eu quero pegar, vou fazer outro retângulo aqui, nada a ver com ele.
Selecionar ele e levar para cá. A partir do momento que você encosta duas coisas no sketch e elas não são componentes, quando você precisar, tipo, mexer, a outra coisa vai vir junto. Então, você pode acabar deformando o seu desenho. Por isso é sempre bom trabalhar com um componente, porque, por exemplo, eu venho aqui, faço isso, aí eu seleciono e o meu componente vai ficar lá. Ok? Quando você está falando da visualização, tipo, eu quero mexer a minha tela, você tem as ferramentas de câmera aqui em cima. Esse aqui é o Orbit. Você também pode mexer nele com o scroll do seu mouse. Essa mãozinha é para você mudar, mexer o seu projeto sem orbitar, ou seja, sem girar ele. Aí você pode fazer isso clicando no Orbit e apertando o Shift. Ok? E aqui é tipo, sei lá, eu dei um zoom, agora vai demorar muito para voltar, aí você aperta essa lupinha com as setas, que ele vai mostrar o seu desenho todo. Aqui são outras coisas, que é você posicionar o observador, aqui é você ajustar a altura dele, aqui é você andar no meio do seu projeto. Por enquanto, a gente não vai mexer com isso. Aí a gente vai continuar fazendo as paredes aqui. Dou comando linha de novo e vou desenhando essa superfície. Aí ele fechou a superfície, aperto o P de push-pull. E uma coisa, se você tiver algum outro objeto para usar como referência, você não precisa se preocupar em digitar a altura de novo. Você pode só arrastar, tipo, até um ponto, que ele vai fazer a mesma altura, ok? Barra de espaço, vou criar outro componente, vou chamar de parede 2. E vou fazendo assim. E vou travar no eixo verde para conseguir pegar esse ponto aqui. Fechei a superfície, dou um push-pull e arrasto até em cima. Crio o componente, vou chamar de parede 3. E aí aqui eu chego na minha última parede. Aí você tem dois problemas. Um deles é a janela e o outro deles é a porta. Para você editar um componente, você clica nele 2 vezes, aí ele vai deixar todo o resto escurecido, vamos dizer assim, e ele vai colocar o seu componente em evidência. Aqui, a gente sabe que uma porta tem uma altura mais ou menos de 2,10, certo? Então, eu vou desenhar uma linha, travar ela no eixo azul, com altura de 2,10. Aí, eu vou buscar o ponto que eu fiz, no caso está aqui, e vou fechar isso. Quando eu faço isso, ele divide essa superfície em duas. Então, eu posso dar um push-pull de um lado só e levar até aqui. Aí eu saio do meu componente, fiz o buraquinho da porta. Eu tô fazendo essas paredes separadas, mas por uma questão de... para conseguir ocultar uma delas, por exemplo, dar um hide, quando eu quero olhar para o resto do quarto. Vocês vão ver isso mais para frente, quando a gente estiver olhando o interior e criando as cenas. Cenas são fotos que o SketchUp cria para você conseguir ver, tipo, seu desenho. Gostei disso, aí eu quero, tipo, mostrar essa vista para alguém. Aí você cria uma cena. Eu vou ensinar isso também mais pra frente. Outra coisa que é muito bom ter é você sempre... Oi? Rapidinho, aqui alguém perguntou aqui no chat qual é a diferença entre criar um grupo e criar um componente. Pode falar um pouquinho? Então, vamos supor, tecnicamente não tem
tanta diferença você criar um grupo ou um componente, porque na prática o Sketch vai tipo, interpretar como uma coisa com várias coisas dentro. Mas, se você tiver... deixa eu pensar. Já sei. Se você estiver trabalhando com uma coisa só, por exemplo, uma parede, você vai lá e cria um componente. Mas se você estiver trabalhando, de repente, com 4 paredes, você pode criar um grupo. E aí elas vão, tipo, você vai poder mexer elas ao mesmo tempo. Só que elas não vão ser uma coisa só. Tipo, porque, por exemplo, quando você copia um componente, você usa move Ctrl, você tem uma cópia, certo? Então, quando você edita um, o outro segue. E quando você tem um grupo, você une essas coisas, mas elas continuam sendo independentes. É mais ou menos essa a diferença. Quando você, tipo, importa um bloco, às vezes é difícil saber se a pessoa trabalhou em componente ou se ela trabalhou em grupo. Geralmente, ela agrupou vários componentes. Por isso que, tipo, eu digo, na prática não tem muita diferença, mas eu e a maioria das pessoas que eu vejo costumam usar assim. Você cria um componente quando você quer criar um objeto, seja ele grande ou pequeno, seja ele, tipo, uma parede com vários cobogós, tipo, várias perfurações. Você cria uma parede, você cria um componente. Agora, se você quiser várias paredes, aí você cria um grupo. Deu para entender? Como que eu não estou conseguindo ver o chat aqui? Beleza. Ok. Aqui, é sempre bom você trabalhar em layer. Por exemplo, eu vou selecionar aqui, vou dar para o layer de parede. Porque, de repente, eu quero trabalhar uma coisa e isso daqui está me atrapalhando. Eu vou lá e aperto esse olhinho e ele esconde ela para mim. Aí é só eu ligar de novo que ele volta. Aqui, eu vou entrar dentro desse grupo e editar esse componente. Eu vou apagar essa parede rapidinho. Na hora de fazer a janela, o que você vai ter? Você vai ter tipo, uma parede sólida com uma abertura bem no meio. Então, dá para fazer o seguinte. Você fecha essa superfície, aí você dá um push-pull e leva ela aqui até em cima. Aí você sabe que isso aqui vai ser a área da sua janela, só que ainda você não consegue definir uma altura. O comando push-pull, se você apertar Ctrl, ele vai prolongar a sua superfície, mas vai deixar uma marcação. Então, eu consigo arrastar a minha superfície até aqui, dar outro Ctrl, e trazer ela até aqui, final. Aí eu vou ter tipo, uma parede com essa linha divisória. Por que eu criei essa linha? Porque aqui é uma superfície independente. Então, eu posso selecionar aqui em cima, arrastar até, tipo, sei lá, se eu quero abrir uma abertura até o chão, ou eu posso, se essa parede tem 2,5, eu posso deixar uma parede tipo, a 1 metro do chão, então eu diminuo 1,5 metro. O push-pull, ele vai prolongar a sua superfície na direção que você escolher. Então, se eu quero diminuir, eu arrasto, tipo, para baixo, eu não preciso me preocupar com esse valor aqui, eu só digito, então, tipo, 0,5. Se eu quiser levar para cima, eu puxo ela para cima e digito o valor que eu quero. Ok? Aí, eu vou continuar essa abertura da janela, eu vou dar outro Ctrl. Sei lá, eu quero uma janela de 1,20 m de altura. Dou Enter. Dou Ctrl de novo e venho até o chão. Até o chão não, até o final aqui. Agora, eu tenho esse perfil na minha parede. O
push-pull, do mesmo jeito que ele te permite aumentar a espessura, ele também te permite que você meio que apague essa espessura. Então, se eu selecionar essa superfície aqui e arrastar ela até onde ela começa, ela some. Aí eu tenho a minha abertura. Aí eu pego a minha ferramenta de borracha e vou apagando essas linhas que eu não quero na minha parede. E aí a gente conserta a tabela. Tudo bem, não é problema. Isso aí. Aí eu vou só atualizar o meu componente. Eu esqueci o nome que eu dei para essa parede, então vou chamar de parede 5. Certo? Agora eu vou desligar o meu layer de parede. Tá, não vou não, porque eu provavelmente desenhei ele dentro do... Ah, desenhei não, tá. Ó, quando você vem na ferramenta de câmera, você pode tanto acessar por aqui, quanto por aqui. Eu vou colocar na visualização, tipo, do... Ai, meu Deus, meio que... Tipo, não do verso do meu projeto, mas, tipo... Ai, meio que como se eu estivesse olhando meu projeto de cabeça para baixo, porque eu vou desenhar o meu piso. Porque quando eu desativo o layer de parede, essas linhas somem, não sei por quê. Porque eu agrupei junto. Eba. Tá. Eu vou explodir esse grupo aqui, que aí eu consigo fazer isso. Vou mudar minha visualização para... Opa, de novo. Ah, e aqui, outra coisa. Aqui você pode escolher se você vê o seu modelo em perspectiva ou não. Que eu vou deixar a projeção paralela, que aí você consegue ver ele em planta certinho. Oh, meu Deus. Tá. Por algum motivo ele tá pegando essas linhas junto, o que não faz sentido porque eu desenhei fora, mas tudo bem. Às vezes o Sketch faz isso. Por quê? Porque ele é um programa meio chato. Aí aqui, eu vou só dar uma espessura pro meu chão de, sei lá, 0,20. E vou transformar ele no componente também. Em cima de piso. Ok? Aí, até o momento, eu tenho as minhas paredes e o meu piso. Se eu quiser fazer um teto também vai. Fecho aqui em cima, não puxo pouco a espessura. Aí meio que fiz um quadradinho. Então, um quadradinho, tipo, bem simples, mas é só pra meio que ensinar vocês como você mexe nessas coisas e tal. Eu vou criar um componente com isso. Vou criar um layer novo para o meu piso. E um layer para minha cobertura. Aí aqui eu seleciono e mudo de layer aqui em cima. Cobertura. Seleciono meu piso, mudo de layer. Vou desativar essa cobertura aqui. Agora, quando a gente vai começar a mobiliar esse projeto. Quando a gente faz, tipo, por exemplo, um projeto na faculdade, geralmente a gente desenha os componentes internos, mas, tipo, quando é uma coisa que a gente está desenhando, sabe? Às vezes tem isso, que você quer desenhar, tipo, um móvel específico, alguma coisa específica. Porém, o Sketch, ele tem uma biblioteca virtual muito boa, que chama 3D Warehouse, que é a galeria 3D. Você pode acessar ela por aqui. Se você tiver a versão original do Sketch, não acessa se você estiver usando a versão craqueada, porque senão dá uns erros no programa, enfim. Você pode acessar tanto pelo programa quanto pelo seu navegador. Para você baixar o conteúdo, geralmente ele pede que você crie uma conta, mas essa conta é tipo, sei lá, pode ser a conta que você usou para baixar o SketchUp ou qualquer uma outra, ok? Aqui tem vários modelos prontos de coisas que as pessoas modelaram e fizeram um upload para esse site. No caso, por exemplo, estou mobiliando um quarto, então eu quero uma cama. Eu pesquiso cama
Aí vai ter, tipo, vários blocos. Uma coisa que é, tipo, uma dica. Aqui você pode escolher, tipo, um critério para as coisas aparecerem. Geralmente, eu vou em likes, porque aparecem os blocos melhores, com uma qualidade melhor. Tem prós e contras de você pegar esses blocos. O contra é que eles são uns arquivos meio pesados, então eles podem deixar o seu arquivo um pouco mais lento de carregar, mas, em compensação, na hora que você for renderizar o seu projeto, eles vão dar uma qualidade muito melhor do que se você pegar, por exemplo, sei lá, sei lá, tipo uma cama dessa aqui, entendeu? Ela é bem mais leve, só que ela não tem tanto detalhamento. Como eu demoro muito para escolher coisa aqui, eu deixei uma pasta no Drive com alguns arquivos, com alguns blocos que eu já tinha selecionado. Então, eu vou abrir eles para eu conseguir copiar e colocar no meu quarto. Eu vou fechar. Aqui tem uma cabeceira e o resto ainda está abrindo. Uma dica para melhorar, tipo, a visualização é você vir aqui nessa... não. Ok, nunca abram, tipo, tanta janela junto. Ou abram, não sei, vai dar consciência de vocês. Enfim. Quando o arquivo é muito pesado, eu posso vir aqui em View, visualização, e mexer no estilo dessas faces. Por quê? No caso, aqui eu coloquei para aparecer com textura e sombra. Eu posso colocar, tipo, só a sombra, tipo, só as cores, porque ele não carrega as texturas. Isso pode ajudar a deixar um pouco mais rápido. Ou eu posso só colocar, tipo, assim. Eu não gosto muito, mas sei lá, vai de vocês também. Monócrono, que aí aparece, tipo, só o perfil, não aparece cor nem nada. Eu prefiro deixar em só shader, sem essas coisas. Ok? Vou copiar essa cama aqui. Vocês estão vendo que ela é... Provavelmente ela é um grupo. Vou dar um Ctrl C. Dependendo do tamanho do arquivo, ele demora para copiar. Mas isso é porque esse bloco em especial, ele tem várias texturas, ele tem vários perfis para ele ficar com esse aspecto meio fofo. Então, a pessoa que fez provavelmente demorou muito tempo para fazer ele. Mas ele é um bloco, tipo, eu achei ele um bloco bem bonito. Mas é aquilo, né? Tipo, o contra dele é que ele é um arquivo pesado. Aí aqui tem os outros. Isso aqui é uma cabeceira que eu peguei. Isso aqui é uma escrivaninha. Eu vou... Ó, aqui tem, tipo, um grupo com 2 cadeiras. Eu vou apagar isso que eu não vou usar. Eu vou apagar isso daqui. Ó, aqui é um grupo também. Eu vou entrar dentro desse grupo. Isso daqui é um componente. Aí eu pego... Esse daqui é o ponto do meio. Tipo, ele dá esses pontos de referência para você mover alguma coisa. Vou trazer ele, tipo, pra cá. E eu vou apertar a letra Q. Esse Q é para você rotacionar o seu objeto. Do mesmo jeito, você pode travar em determinados eixos para você conseguir mexer. Eu vou travar no eixo azul, que é o eixo que você usa para, tipo, mexer ele assim. Aí eu vou travar no eixo verde para ele ficar retinho. Vou apertar M de novo e acertar aqui. Aí eu vou só apagar isso daqui, que não me interessa. Deixa eu ver se ele já copiou. Esse bloco aqui, tipo, ele é pesado mesmo. Todas as vezes que eu usei ele demorou muito para copiar. Mas eu gostei dele, então eu vou usar. Aqui é uma cortininha simples que eu coloquei só para decorar o quarto. Aqui mais que vai. Coisa chata.
Eba, pegou. Volto aqui para o meu arquivo. Eu sempre costumo dar um Ctrl V fora do meu projeto, porque se de repente o bloco está num tamanho diferente, ou ele está tipo, num sentido diferente, eu consigo girar. No caso, esse aqui, ele está tipo, ao contrário do que eu coloquei no projeto. Quando você quer girar, tipo, por exemplo, quando você quer espelhar o seu projeto, seu bloco, seu objeto, você consegue vir com o botão direito e usar o comando flip along. Isso aqui, cada componente tem o seu próprio eixo, por isso que às vezes não, tipo, sabe, se eu colocar para ele girar no eixo verde, não necessariamente ele vai girar no eixo verde do meu projeto principal. Aqui, então você tem que testar. Vou testar aqui no verde, ver se vai. Oba, foi. Então, eu vou pegar esse bloco e colocar aqui dentro. Eu posso mudar a altura dele. Mas, se eu não me engano, essa cama é um pouco baixinha, então eu vou deixar ela um pouco levantada no chão. Mas só para fazer sentido com as outras coisas. Eu vou desativar as texturas para ele ficar um pouco mais leve. Aqui, vou exportar essa cabeceira. Ctrl+C. Ctrl+V. Aqui, ela tá num tamanho menor do que o que eu tô usando e ela tá, ó, virada pro lado de lá. Então, eu vou dar um flip nela também. Tipo, tá num tamanho menor. Eu posso apertar S, que eu vou mudar a escala do objeto que eu peguei. E aí eu aumento ela proporcionalmente. Aperto M, eu ajusto aqui a posição dela. Deixa eu ver. Aqui, vou deixar mais ou menos assim, que eu acho que tá... Beleza. Vou pegar os outros objetos aqui. Vou selecionar tudo. Melhor, vou fazer um grupo com eles. Aí eu vou dar um Ctrl+C neles. Colar aqui. Vou dar um flip também. Ok, flip não funcionou, vou ter que rotacionar. Vou travar no eixo azul. Pegar esses dois pontos de referência e girar até o eixo verde. E vou mexer eles aqui. Vou esconder essa parede só para conseguir colocar essa escrivaninha aqui no cantinho. Vou vir em Edit e vou revelar o que escondi. Aqui. Essa cortina. Aqui, eu só tô colocando, tipo, essas coisas porque foi o que eu coloquei nessa planta. Eu fiz ela baseada no meu quarto normal, mas, tipo, vocês podem colocar os móveis que vocês quiserem. Vocês podem, tipo, não colocar metade das coisas que eu tô colocando. Isso é mais, tipo, pro quarto ficar bonitinho. Ó, aqui, eu exportei essa cortina, mas ela não tá numa posição legal. Aí eu venho aqui, ó, eu pego uma ponta dela, travo em algum eixo e vou aproximando aqui da parede. Ó, tá vendo? Agora ela tá muito alta, eu vou pegar aqui, travar no eixo azul, ela só vai mexer nesse sentido vertical. Acho que agora tá ok. Aí falta só pegar essa. Ó, tá vendo? Aqui tá tudo separado, então eu vou juntar tudo, criar um grupo. Só para ficar mais fácil de pegar. Que nem eu falei, tipo, você cria um grupo com vários componentes dentro. Então, Ctrl+C.
Ah, e esse negócio de SketchUp não está respondendo. Não se preocupa, porque o SketchUp, ele não responde várias vezes. Então, tipo, ele carrega, uma hora ele vai carregar. Pode ficar tranquilo. Uma dica é, tipo, você ir constantemente salvando seu projeto. Eu não tô salvando tantas vezes, porque esse projeto, ele é rapidinho de fazer, mas quando você tá fazendo trabalho da faculdade, com várias coisas importantes, várias coisinhas, sempre lembra de ir salvando o tempo todo. Você pode usar o atalho Ctrl S, ou você pode vir em File, Save. Quando ele demora, tipo, para salvar, quando ele demora para carregar tanta coisa, na maioria das vezes tem a ver com o tamanho do arquivo. Então tem que ficar, tipo, meio que prestando atenção nisso. Tem algumas dicas, como você meio que, tipo, vai limpando o seu projeto para ele não ficar tão pesado, depois eu mostro para vocês. Vou dar um flip nisso aqui. Flip não vai rolar. Que trava no eixo azul. Eu geralmente giro as coisas no eixo azul, porque, tipo, eu giro elas nesse plano horizontal. Mas, por exemplo, finge que tá de ponta cabeça. Eu posso tanto, tipo, virar ele de assim, quanto eu posso virar ele assim. Eu só sempre vou precisar, tipo, de 2 pontos de referência para eu usar essa trena aqui. Trena não, esse transferidorzinho. Oi! Estão perguntando no chat como que trava no eixo, de novo. Você Para usa você as explicar um pouquinho. setas. Você usa as setas. Para a direita, você trava no vermelho. Para a esquerda, você trava no verde. Para cima, você trava no azul. E para baixo, você trava no eixo paralelo. Esse paralelo, ele sempre vai pegar um eixo de referência. Ou uma linha de referência. Tem mais alguma pergunta? Beleza. Imagina. Vou virar aqui. E se eu tô, sei lá, girando meu projeto, eu não tenho certeza de, tipo, se eu tô virando no lugar certo. Você pode usar a seta de novo, que aí ele vai, tipo, sei lá, virar 90 graus ou 180 graus até o eixo que você quer. No caso, eu quero virar no vermelho. Então, ó, ele ficou assim, que é na posição que eu quero que ele fique. Vou dar um move e trazer ele para dentro do meu projeto. Nele aqui. Vou sair da seleção. Aí aqui eu tenho esse layer de mobiliário e eu vou trazer essas coisas que eu importei para esse layer. Cabeça. Mobiliário. Eu tinha mais um. Sabia. Tinha um guarda-roupa também, esqueci de abrir ele. Enfim, agora eu vou desligar esse layer aqui. Essas paredes, vocês estão vendo que elas estão com um aspecto meio cru? Então, é nessa parte que a gente começa a definir os materiais. Essa aqui é o que a gente chama de bandeja padrão. É aqui que vão estar as informações do seu desenho. Então, aqui, sei lá, se eu selecionar tipo, um componente, ele vai me dar o volume, vai me dar o nome desse componente, vai me dar tipo, todas essas informações aqui sobre ele. Aqui é onde eu escolho os materiais. Então, eu quero desenhar uma janela. Eu venho aqui com o comando linha. Vou pegar um meio aqui dessa parede. Aqui. E vou desenhar uma superfície. Fechou essa superfície? Eu quero que ela seja de vidro. Aqui já tá nessa... já tá nessa... Esqueci nessa janelinha, porque foi a última coisa que eu usei para fazer outro projeto. Eu vou pegar aqui o vidro que eu quero.
e eu vou clicar. Aí ele vai dar o aspecto do material que eu escolhi. Você pode escolher, tipo, outros, tipo um vidro meio azulado, você pode dar aparência de espelho. Eu vou colocar esse vidro aqui que eu acho ele mais bonito. Aí eu vou dar um push-pull, que ele vai criar uma janela do jeito que eu quero. Eu vou deixar, tipo, sei lá, 0,02 centímetros e meio de um lado, 2 centímetros e meio de um outro, para ter uma janela de 5 centímetros. Ok? Aí ele criou a minha janelinha. Aqui, eu vou dar uma cor para minha parede. Sei lá, vou colocar um cinza, esse cinza aqui, e vou pintar tudo. Uma coisa, quando você tem um componente e você pinta esse componente, ele todo vai ficar com a cor que você escolheu. Mas suponhamos que você queira, sei lá, que só uma face dele fique de uma certa cor. Você entra nesse componente. Deixa eu ver aqui, janela aberta. Até pegar meu guarda-roupa. Não. Vou lá ele aqui. Depois eu... Ó, então, finge que eu quero só que um lado do meu componente seja, tipo, branco. Eu venho aqui e pinto só um lado. Agora, se eu pintar, tipo, sem entrar dentro do componente, ele vai pintar todas as faces dele. Aqui eu escolhi, tipo, uma cor sólida, mas se eu quiser, sei lá, de repente fazer uma parede de tijolos, eu venho aqui. Vou ativar as texturas só para vocês verem como fica. E eu consigo, ó, vir aqui em Edit, eu consigo mudar o tamanho dos meus tijolos. Então, por exemplo, eu quero um tijolo maior, eu venho em 2. Aí ele vai aproximando aqui, mais ou menos, de uma escala específica, mas você pode mudar os dois. Ok? Vou deixar assim. Você também pode usar esse conta-gotas aqui para pegar o material que você usou em outro componente e aplicar ele em outro. Aqui eu vou colocar piso de madeira, que eu acho bonitinho. Deixa eu ver. Eu vou aplicar ele aqui. Eu consigo mudar a cor dele também, então se eu quiser ele mais claro ou mais escuro, vou deixar ele mais escuro, que eu acho que fica mais bonito. Uma dica pessoal. Às vezes, as texturas do Sketch são meio zoadas, então tem um site que chama SketchUp Texture Club, que é esse aqui. Você cria uma conta, é gratuita, e você pode baixar a textura que você quer. Então, por exemplo, eu quero essa daqui. Você faz o login e baixa. Aí ele vem numa pasta zipada. A qualidade das imagens que eles usam é muito boa. Então, na hora que você colocar, tipo, no seu projeto, tipo, sei lá, às vezes eu não gosto da textura que tem aqui, ou eu quero uma textura de uma textura específica. Você vem, ó, ele, tipo, tem uma qualidade muito boa, então você pode aumentar a escala, sem perder a qualidade do desenho. Aí, como você faz isso? Você pega, geralmente você faz isso com cor, porque aí você não tem que, tipo, se preocupar em ficar escolhendo textura, tipo, você dá uma cor qualquer, vem editar, e aí você vem nessa pastinha aqui, que aí ele vai procurar no seu computador alguma imagem para substituir no que você colocou. Então, sei lá, vou pegar essa foto aqui, que foi a última que eu salvei. Vou ajustar a escala, então, tipo, vou colocar, de repente, 3 para ficar maior. 5, tá. Então, tipo, vamos supor que você quer uma textura específica, um papel de parede. Então, você só coloca aqui. Você navega por uma imagem. Ele não salva isso como padrão de cor, então você pode ficar tranquilo.
Então, tipo, sei lá, eu quero um papel de parede com uma foto específica, ou eu quero, tipo, tal textura. Você aplica qualquer cor e pega uma imagem. Aí fica aqui essa dica minha para vocês, de pegar desse site aqui, que eles têm umas texturas muito boas, que ficam com uma qualidade legal quando você coloca. Vou voltar para o meu cinza. Beleza. Ok? Vou ligar de novo o meu layer de mobiliário. E vou pegar esse guarda-roupa. Vou girar ele. E vou mover. Cortar essa parede, só para encaixar ele bonitinho aqui. Eu vou revelar essa parede. Vou salvar o projeto. Às vezes ele demora um pouco, mas é só porque ele está carregando bastante coisa. Eu vou... Então, por exemplo, eu vou ligar meu layer de cobertura. Eu não coloquei cor para ele, mas eu não vou me preocupar com isso agora. Deixa eu Certo? Então, eu tenho meu projeto inteiro aqui. Vou tirar isso aqui e mostrar para vocês. Aqui é ele, tipo, em planta. Agora que eu já usei esse DWG, eu posso apagar ele. E o meu quarto ficou assim. Eu posso entrar dentro dele pegando essa pessoinha e posicionando o meu observador mais ou menos aqui. Ó, tá vendo? Ele dá meio que uma... Oi. Eu diria que não, porque da última vez que eu exportei daqui pro AutoCAD, ele não exportou meus layers. Mas pode ter sido uma opção que eu deixei desativada. Mas a principal utilidade deles é essa. Mas também tem a questão do layout, que é aquele programa que eu falei que é complementar ao Sketch. Eu nunca usei ele, então eu não consigo afirmar se na hora que você exporta um desenho daqui para o layout, se ele exporta os layers também. Porque, ó, tá vendo que aqui aparece cor e tipo de linha? Então, talvez, se você mexer em alguma coisa aqui, ele exporte para o layout de uma maneira, tipo, pré-selecionada, assim. Eu uso, geralmente, para esconder coisa. Aqui, já que eu tô falando das câmeras, tem a caixa de corte. Então, se eu quiser adicionar um novo corte, eu posso vir aqui, esse botãozinho, ele vai pedir para eu nomear. Eu não ligo muito para isso, então, tipo, colocar. Tá vendo aqui que ele aparece, tipo, em vários eixos? É porque ele não tá, tipo, muito bem definido, então você pode, tipo, aproximar, ou você pode só travar no eixo que você quer. No caso, eu vou travar no vermelho e clicar em qualquer lugar. Eu posso clicar nessa caixa de corte, apertar um M e mover ela até onde eu quero que apareça. Então, deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo? Aí ele mostra, tipo, uma vista, ou melhor, ele mostra tipo, do meu projeto de acordo com onde eu posicionei. Aí, tipo, já usei esse corte, eu vou apagar ele. Aí eu quero usar outro, agora no eixo verde. Travo no eixo verde e posiciono ele onde eu quero.
Aqui eu mexo nas vistas, né, para aparecer. E ele fica assim. É claro que, tipo, no projeto a gente, tipo, não vai colocar sei lá, um computador cortado, mas aqui é só por causa do jeito que eu coloquei. Beleza? Então você cria corte aqui. Aquela coisa que eu tava fazendo dessa pessoinha, esse daqui é tipo para você posicionar sua câmera. Então, tá, quero colocar ele aqui para ele ver o meu corte a partir daquele ponto. Aí eu tô girando a câmera. Às vezes aparece umas travadas aqui, mas é por causa do jeito que eu coloquei a visualização. Deixa eu ver. Eu consigo mudar a altura do meu observador. Meu, ó, tipo, pra ser sincero, essa parte é uma parte que eu odeio fazer porque eu tenho um sério problema em ajustar o meu observador. Porque dependendo do arquivo ele dá certo, dependendo do arquivo ele não dá. Oi. Alguém falou alguma coisa? Beleza. Então, mas é uma coisa minha mesmo. Na hora de você, tipo, posicionar a pessoinha, você clica nela e coloca ela, tipo, num ponto que você quer que ela olhe pro resto do projeto. Meu, dá um ódio quando isso acontece, porque às vezes, tipo, aparece um negócio mó bonitinho e tudo. Aí, quando você precisa dele, ele aparece desse jeito. Aqui é, tipo, a altura do meu observador, então, dependendo de onde você posicionar, a altura vai mudando. Meu... Ah, tá, eu não lembro onde arrumo isso daqui. Não. Enfim. Geralmente, tipo, é desse jeito que você cria uma cena, tipo, quando o projeto é maior, geralmente costuma dar certo. Mas esses cortes aí, tipo, que parte do projeto tá sumindo, é só porque é como se não estivesse aparecendo pro meu observador. Por isso que ele fica, tipo, falhado. Aí eu realmente odeio quando isso acontece, porque até hoje eu não descobri, tipo, por que que às vezes dá certo, por que que às vezes dá errado. Mas, ó, tá vendo? Porque ele fica assim. Só que o normal dele seria, tipo, você colocar, ele mudar pra vista e, tipo, ele tá apontando pro resto do quarto, onde eu coloquei o meu carinha. E não cortar, tipo, metade do projeto. Ó, tá vendo? Tipo, devia estar mais ou menos assim. Só que com outro zoom. Mas, enfim. Tá, finge que o negócio apareceu certinho, tá? Vamos fingir que ele apareceu certinho. Ah, eu quero exportar uma imagem. No Sketch, a gente chama isso de cenas. Então, tem essa bandejinha aqui, essa barrinha. Aí, eu aperto esse maisinho e ele vai criar uma cena. O que essa cena faz? Ah, eu posso estar aqui, eu posso ter saído dessa visualização, não sei o quê. Quando eu clicar nessa cena, ele vai voltar para onde eu estava. Aí eu posso vir aqui em File, Export, Gráfico 2D, e exportar isso como uma imagem. Porque, tipo, gostei dessa vista, aí eu quero mandar uma foto dela. Você pode salvar tanto em, tipo,
A cena você costuma salvar em JPEG, ou PDF, só depende. Aí você só salva. Uma coisa que você tem que prestar atenção quando você estiver exportando uma cena é que ele vai pegar a tela toda, porque essa cena é como se fosse um print. Tipo, não vai pegar essas barras aqui de fora, mas vai pegar tudo o que tiver dentro dessa telinha aqui. Ah, e uma coisa que o Sketch tem, que geralmente quando você está com o comando selecionado, ele meio que mostra um gifzinho do que fazer, com algumas instruções. Então, tipo, por exemplo, eu não sei o que é isso aqui. Aí ele mostra nesse gif. Esse comando aqui, já que eu cliquei nele, ele chama Siga-me. Ele serve para quando você tem um perfil, por exemplo, que nem aqui. Ele desenhou ele tem esse perfil aqui, só que ele quer que tudo isso seja, tipo, circular, como se fosse, de repente, um corrimão, alguma coisa assim. Então, ele pegou esse círculo e ativou esse comando. Aí ele, tipo, deu esse perfil por todo esse percursozinho que ele criou. Isso é muito bom quando a gente quer criar, tipo, sei lá, um corrimão, um rodapé, enfim. Mas esse tipo de comando de acabamentozinho e tal. Agora, uma coisa que a maioria das pessoas usa muito no Sketch é exportar um arquivo para DWG ou, sei lá, tipo DXF. Porque, como eu falei, o Sketch, ele não é um programa que você usa para fazer desenho técnico. Você exporta ele ou para o layout ou para algum outro programa. Na maioria das vezes, você vai exportar ele para o AutoCAD. Então, para fazer isso, você vem em... Vou esconder essa parede aqui. Colocar uma vista que apareça. Tá aqui. Eu vou esconder isso aqui também. Tá. Finge que eu quero... Vou tamanho desse guarda-roupa. Finge que eu quero exportar, tipo, tudo isso daqui que eu tô vendo. Eu venho em File, Export, eu venho em Gráfico 2D, igual eu fiz para exportar a cena, só que dessa vez eu mudo para DWG. Isso aqui é uma coisa que o SketchUp Make, por exemplo, não faz. Ele não exporta o seu arquivo SketchUp para DWG. Tá, aí vem aqui, sei lá, tipo, arquivo 4. E vem em exportar. Dependendo do tamanho do arquivo, ele demora mais ou demora menos. Tudo depende se você selecionou para ele exportar material, se você selecionou para ele exportar textura. No caso, ele aqui já terminou. Então, aqui provavelmente... Aqui. Ele exportou como arquivo DWG. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Ok. Então, tipo, uma coisa que você tem que pensar, ou melhor, que você tem que lembrar na hora que você for fazer isso lembra que eu mencionei aqui que você tem 2 jeitos de ver o seu projeto? Quando você for exportar para o DWG, coloca em projeção paralela, porque senão ele vai exportar uma vista perspectivada e vai ficar muito complicado. Por quê? Continuar. Porque quando você exporta uma coisa do SketchUp, ele vem com várias linhazinhas quebradas e você acaba tendo que arrumar isso em layer. Cadê meu mouse? Cadê? Achei. Achei. Deixa eu selecionar. Por que você tá travando? Tá vendo? Ele quebra as linhas quando elas se encontram. Então, isso é uma coisa bem chata quando você trabalha, tipo, AutoCAD com Sketch. Até esse foi o motivo principal, na verdade, de eu ter começado a usar o Sketch associado a algum programa BIM, porque eu não tenho paciência para ficar arrumando linha.
Então, agora imagina isso daqui se eu tivesse exportado uma coisa perspectivada sem querer, ia ficar um caos. E que nem eu falei, ó, ele não exportou os meus layers. Aí então eu teria que arrumar isso, tipo, manualmente, leva, tipo, bastante tempo. Não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas se vocês preferirem trabalhar com AutoCAD, é isso. Agora voltando aqui pro Sketch. Como eu falei, você também pode trabalhar com Sketch com algum outro programa 3D. No caso, ao invés de você selecionar o gráfico 2D, você seleciona esse gráfico 3D. Aqui, ele vai exportar, tipo, PX não, arquivo 3D. Ele não vai exportar uma vista, igual ele fez com esse corte que eu fiz. Ele vai exportar, tipo, todos os elementos com esse modelo que você consegue girar. Então, eu acho que a gente não vai ter, tipo, tanto tempo assim, então acho que eu vou abrir o Revit só para mostrar para vocês como é que fica. Aí a gente encerra a aula de hoje, amanhã a gente volta, aí eu explico para vocês como criar um terreno e essa parte de renderização no Sketch, beleza? Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar. Enquanto abre aqui, já que o Revit demora 2 anos para abrir. Gente, Oi, oi. tá suave, Chuchu. Aí tem uma Certeza, pergunta. gente? Os layers têm alguma. Ah, não, cancela. Essa pergunta já falou, né? Tudo bem. Então, gente, tipo, como é que vocês estão? Tipo, deu para entender mais ou menos como mexe? Porque, assim, eu pessoalmente sou o tipo de pessoa que só aprendo, assim, quebrando a cara nos programas. Então, o Sketch, ele é aquele tipo de programa que você só pega usando mesmo. Porque, por exemplo, se vocês quiserem, amanhã eu mostro como funciona também os plugins. Os plugins é uma parte importante, eu uso bastante. E esses comandos aqui. Mas é aquilo, né? Tipo, não adianta eu passar meia hora da aula explicando para que serve cada um desses comandos aqui e não fazer com vocês, até porque vai ficar difícil para vocês gravarem. Então, eu vou deixar, tipo, toda essa parte para amanhã, então a gente pode, sei lá, tipo, modelar algumas coisas. E, ó, tá, eu vou começar um arquivo em branco, aí eu vou exportar o que a gente fez. Só para vocês verem como é que fica um arquivo exportado do Sketch em 3D. Outra coisa, sempre que vocês estiverem usando o Crack, evitem fazer qualquer coisa que possa conectar vocês ao site da Trimble. Tipo, a tecla F1, por exemplo, leva você para a página de dúvidas da central de ajuda. Então, geralmente, quando você faz isso, ele meio que dá uma olhada no seu programa. Parece história de filme, mas eu conheço gente que já, tipo, foi chamada por e-mail porque estava usando uma versão craqueada do programa. E falaram, tipo, ou você para ou você vai ser multado. Muito estranho isso, mas é real. Vou inserir, portar card. Oh, meu Deus.
Ó, aqui ele exportou. Tá desse jeito aqui porque tipo, são todos os pontos que tinha no bloco que eu exportei. Então aqui seria a planta. Eu vou abrir um 3D aqui para vocês verem. Tá, vou ter que criar uma vista 3D. Ó, vocês estão vendo? Tipo, como é que ele fica? Ele importou todo o meu projeto e todos os meus blocos, tipo, como um item 3D. Geralmente, tipo, é assim que eu faço, porque do que exportar, tipo, sei lá, vista por vista no AutoCAD, eu já exporto, tipo, pra cá. Tem os seus contras, que, tipo, ele exporta como tipo, ele não exporta os objetos como se fossem objetos, ele exporta todo o projeto como se fosse um objeto, e você tem que ir mexendo nas configurações. Mas, dependendo do que você fizer, tipo, é mais fácil de colocar cota, essas coisas. Belezinha, gente?